Olá. Bem-vindos. Boa tarde. Olá, João. Isto é melhor, com certeza, Dr. Helder. Faz mais sentido nas suas mãos. Sim, obrigado. A André já estava com uma tendinite só de segurar. Olá. É uma das coisas que pode ser tratada com ventosas, não é verdade? É, realmente é uma das patologias que nós podemos tratar e surge imenso em clínica, não só nos pulsos, mas sobretudo em ombros, nos braços, nos joelhos. Estamos a passar por uma fase na medicina não convencional em que estamos cada vez mais a recuperar, e mesmo aqueles que nunca tinham reparado, mas que as pessoas recorrem a medicinas milenares para evitarem cada vez mais a medicação, o uso de químicos e procurarem formas naturais de se autocurarem. É isso que está a acontecer. Felizmente as pessoas estão obviamente através também das redes sociais e do boca a boca, as pessoas estão cada vez a recorrer mais às medicinas complementares, vamos chamar assim, porque não querem tomar o menos químicos possível e querem sofrer o menos possível, como é óbvio. São medicinas que já estão, por exemplo, a medicina chinesa já está, pelo menos há 2000 anos, esta técnica já é conhecida há 2000 anos e quando na verdade os comprimidos se calhar foram inventados há 100, não é? Sim. Exatamente. Existem ventosas em achados arqueológicos de bronze, de chifre, e não é uma coisa específica da medicina tradicional chinesa, é das principais técnicas que a medicina tradicional chinesa usa, mas desde a Grécia Antiga, desde o Egito, desde os índios da América do Sul... Portanto, é uma técnica mesmo muito antiga, mas que agora voltou a ser bastante falada nestes Jogos Olímpicos. No Rio de Janeiro, muitos atletas apresentaram isto. Houve até federações, como por exemplo a Rússia, que dizia que isto poderia ser doping, ou tentou acusar estes atletas, a grande maioria norte-americanos, que poderia ser doping. Isto pode ser acusado como doping num atleta? Não, eu quando vi essa notícia fartei-me de rir, porque não é utilizada substância nenhuma, não é injetada substância nenhuma no organismo. Isto é uma coisa milenar, até pensei nos meus doentes todos acharem que andam dopados. Não tem nada a ver com doping. É um dos pacientes do Dr. Helder. Porquê que o João é bicampeão de longboard? Sim. Porquê que recorreste ao Dr. Helder? Foi o meu treinador que sugeriu eu experimentar a terapia do Dr. Helder. Tinha uma lesão? Estava com uma lesão na lombar e nos dois joelhos. Já tinha experimentado vários tipos de tratamento, não estavam a dar resultado e fui ao Dr. Helder e os resultados foram bons. E dói? Não dói, pelo contrário, até é relaxante. Não dá nada. É relaxante e durante um curto... Trata-se muito mais rápido do que os outros tratamentos. O João hoje é uma espécie de cobaia para que o Dr. Helder possa exemplificar, não é? O João passou por uma fase complicada após o primeiro campeonato nacional que venceu. Tinha tendinites nos dois joelhos e porque o longboard é algo muito exigente e recuperou rapidamente e Então, será que podemos ver em ação, para quem não conhece, como é que se aplica esta técnica? E quando falamos um bocadinho mais sobre ela, poderíamos... João, pode ser? Sim. Já estás habituado, também não é nada de novo, não é? E acabaste de dizer que não dói, e é verdade que eu também passei pelo mesmo, andei quase um ano em coisas mais convencionais. Eu vou recorrer ao Dr. Helder, já disse, tem que ir lá. E em 3 meses o Dr. Helder pôs-me ali, impecável. Sim, há vários tipos de ventosas, como sabem, estas são as mais modernas, que são em plástico. Normalmente o que temos que fazer é, obviamente, localizar a zona a tratar. Normalmente procuramos zonas mais tensas e colocamos as ventosas. O Dr. Helder, numa primeira fase, formou-se em Psicologia e depois em Medicinas Tradicionais. Sim. A minha primeira licenciatura, curiosamente, foi Psicologia Clínica. Depois licenciei-me em Acupuntura e Fitoterapia, depois em Medicina Tradicional Chinesa. Foi mesmo até à China estudar? Depois estive na China a estagiar e depois, mais tarde, tirei Osteopatia também. Pronto, foi assim mais ou menos este percurso, resumidamente. Portanto, o que nós estamos a assistir neste momento é a sucção da pele que começa a ficar avermelhada, portanto roxa. Exatamente. Retiramos o oxigênio, há vários métodos para retirar o oxigênio dali de dentro. Mas não está quente, não é? Apesar de ser feito assim... Não, porque é uma coisa muito rápida, é uma coisa que leva 1 segundo, meio segundo, sei lá, é uma coisa muito... Serve mesmo para retirar apenas o oxigênio, não é? Agora,
Muitas pessoas, se calhar, lá em casa, eu acho que é importante desmistificar as coisas e apresentá-las tal como elas são. Estão a olhar para isto e a pensar, mas isto parece um chupão, e sempre ouvimos dizer que os chupões fazem mal à saúde. Nós crescemos com as nossas mães a dizerem não faças chupão porque isso faz mal, não é? Mas faz mal ao quê? Não faz mal a nada. Acho que a minha mãe nunca me disse faz mal ao quê. Há quem diga que se pode mito. sofrer pode ter uma trombose, há quem diga que pode criar um coágulo que depois anda nas correntes sanguíneas e pode entupir alguma veia principal. Isso não é verdade? Não. Quando bem colocado por um profissional, sabendo o sítio que se deve colocar, não provoca nada, é uma coisa que alivia no momento e só traz benefícios, não tem problema nenhum. Nós estamos a ver aqui alguém que é um jovem, se calhar nem todas as pessoas em casa que nos acompanham são jovens, qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer este tipo de tratamento? Sim, depois de um correto diagnóstico, qualquer pessoa desde os 9 aos 99, não há problema nenhum. Acho que antes dos 9 também pode, mas as crianças... A cor que depois fica na pele varia do nível da lesão. Sim, exatamente. Depende, neste caso, do nível da lesão. Exatamente. No caso do João, não está a ficar uma marca muito suave, porque ele neste momento não tem patologia. Numa fase inicial, quando tivemos a tratar, as marcas dele ficavam mesmo roxas, ficavam mesmo muito escuras. Quanto tempo para perderem essa coloração? Depende um bocadinho das marcas. Neste caso, como não está a deixar marca quase nenhuma, 2, 3 dias, 3, 4 dias, desaparece a marca. Em situações mais complexas, onde há muita tensão, onde há muita inflamação, pode ficar uma semana e meia. Por exemplo, aí em casa, só para dizer, se por acaso me virem cheia de marcas no pescoço, a culpa é do Dr. Helder, o Daniel não fez nada, portou-se bem. Exatamente. O Dr. Helder é que, entretanto, foi um profissional que tratou este efeito com as ventosas. Então, porque eu, por exemplo, tenho imensos problemas, tenho cefaleias de tensão, tenho dores de cabeça que derivam de uma tensão que vem aqui a partir da lombar, não é? Portanto, que se estende para a cervical. Exatamente. Isso é tratável, estas dores de cabeça... Esse tipo de cefaleias são provocadas pelos nervos e pelos músculos que saem daqui da zona da cervical e trapézios, etc. E nós, com ventosas, com massagem, com acupuntura, depois obviamente depende um bocado do diagnóstico, de caso para caso, conseguimos tratar isso perfeitamente, sem problema nenhum. Uma das coisas que se diz sobre esta técnica, conhecida como cupping agora nos Jogos Olímpicos, mas é que nós em Portugal chamamos ventosas, é que ela substitui um bocadinho a massagem, mas na verdade o Helder, eu sei que não deixa de fazer a massagem ainda assim. Sim. Aplica ambas as situações. Há situações em que temos que utilizar, aliás, quase em todas as pessoas que aparecem com patologias musculoesqueléticas, fazemos massagem. Agora, a ventosa tem um poder muito superior em termos de estimulação da circulação na pessoa. Ou seja, eu costumo dizer que para ter este efeito que eu estou a ter neste momento em 5 ou 10 minutos, que é o tempo em que deixamos as ventosas, eu teria que estar 2 horas a massajar uma pessoa. Portanto, claro, é um efeito muito diferente. Mas o que é que acontece? Portanto, qual é o processo? Deixa-me só... Oh, João, está tudo bem, não está? Estás bem? Pronto, qualquer coisa levanta a mão, está bem? Qual é o processo que se dá quando é colocada a ventosa que permite então esse alívio da dor e até o tratamento definitivo? Há o efeito em termos da circulação sanguínea, ou seja, nós estimulamos naquela zona, naquele momento, a circulação sanguínea muito, e o efeito é que o organismo acaba por ver esta situação como algo agressivo e vai mandar para lá uma série de substâncias analgésicas, anti-inflamatórias. Portanto, uma espécie de alerta a dizer que há um problema ali. E enquanto a marca está lá, o organismo está a mandar para ali. Portanto, quando sentimos dores, o organismo não faz isso, Dr. Helder? Faz numa fase inicial, só que muitas vezes o organismo acaba por ter que poupar energia, não é? Se nós estamos com uma tendinite durante muito tempo... ele habitua-se a ela. Habitua-se a ela, basicamente. E nós temos que estimular e temos que dizer, olha, é aqui que eu quero que trates, basicamente. Dr. Helder, há bocado, dava um bom exemplo que, quando tu falaste dos chupões, que deixam uma marca parecida, uma pancada com a perna na mesa também deixa uma marca parecida.
cria o mesmo efeito? É esse alerta que deixa para o corpo tratar ali naquele local? É diferente, porque um hematoma, quando nós damos uma canelada numa mesa, é diferente, porque é uma coisa muito interna. Isto é muito mais superficial. Okay. E é a nível muscular sempre? O sítio onde as ventosas são colocadas? É a nível muscular e a nível da pele. Por exemplo, o João, que é bicampeão de longboard, já aqui dissemos, o João Dantas, teve problema nos 2 joelhos. Como é que se aplica isto numa zona com tanto... Temos que colocar um pouco de óleo para a ventosa agarrar melhor e depois nós temos vários tipos de ventosas. Estas ventosas mais pequeninas e estas, por exemplo, têm um formato ligeiramente diferente, adaptam-se melhor aos membros e a certas articulações. Portanto, é uma questão também de adaptarmos o tipo de ventosas aos locais. O que é que se sente? Sente-se alguma coisa, João, neste momento? Sente-se Um microfone, ele não tem microfone. Força, João. Sente-se uma sucção, mas até estou relaxado mais. Quase que fecho os olhos. Estás quase a dormir. Quase que fechas os olhos. É verdade. Mas acordas depois que ninguém te leva de maca assim, está Não, bem? acordo. Isto Prancha. é muito pesado, não pode ser. É super confortável e não dói nada. E dá para passar aqui um bom tempinho. O que é que pode ser tratado através das ventosas e quanto tempo normalmente é que é preciso para que uma patologia deixe de o ser? Podem ser tratados desde simples tensões nas costas, que toda a gente tem, estarmos ao computador, etc. Tendinites, sei lá, dores ciáticas. Ansiedade, stress, é possível? Normalmente não utilizamos muito as ventosas, utilizamos a acupuntura. A acupuntura e fitoterapia é excelente na ansiedade, pressões, etc. O sistema nervoso é muito bom com a acupuntura e fitoterapia. Tudo que é físico. Tudo o que é mais físico, exatamente. Tudo o que sejam patologias musculoesqueléticas é o ideal. Sei lá, desde as simples artroses que provocam dor, às ciáticas, às tendinites... E é possível ficar curado? É possível ficar curado. Todos os dias, felizmente, tratamos pessoas que ficam Sim, curadas. Há técnicas que permitem apenas o alívio e fazem com que o problema não se... Ou melhor, não se intensifique. Sim, exatamente. Mas não trata completamente. E por Sim. isso eu perguntar se há situações e problemas que ficam definitivamente tratados. O João Dantas tinha um problema muito concreto. Tinha 2 tendinites, uma em cada joelho. É um desportista, está praticamente todos os dias na água, muitas vezes com frio e etc. E ficou completamente curado. Não é uma coisa miraculosa, é algo corriqueiro. É um tratamento. É corriqueiro. É uma e o João coisa confirma que ele está a dizer que sim. Vamos ver o que é que acontece depois de tirar. É que eu já fiz isto, mas é a primeira vez que estou a ver deste lado qual é o efeito visual também. Como podem ver aqui, a única que ficou assim um pouco mais com uma coloração diferente é esta, porque ele realmente, até se colocarem a câmera assim, tem muito mais tensão aqui nesta zona. Tem a ver também com a atividade que tem, portanto eles nunca andam completamente direitos na prancha. Claro. Esta zona está mais tensa, portanto esta é a zona que vai ficar mais marcada. Se fizer mais uma fila, podemos jogar ao galo. Exatamente. Não, eu acho que é extremamente importante desmistificarmos um pouco estas marcas e cada vez mais se vê as pessoas, sobretudo nesta altura, com marcas de ventosas na praia, sem problema nenhum. Sim. As pessoas podem apanhar celebridades. Exatamente. Começa a ser moda. Sim, começa a ser uma espécie de moda, não é? Começa a ser moda, sim. A Jennifer Aniston, por exemplo, foi fotografada não sei em que... Nos Oscars ou qualquer coisa assim do género, com as marcas das ventosas, só que teve o cuidado de pôr uma basezinha por cima para disfarçar. Mas imensas pessoas, o Bieber, sei lá, imensas... Portanto, estava a dizer que é possível apanhar sol, continuar a ir à praia nesta altura, fazer uma vida normal apesar das marcas. Sem problema nenhum, não há problema nenhum. Portanto, aquilo que dizia há pouco verifica-se, a coloração tem a ver também com o nível do problema. Portanto, quanto mais problemático ou quanto maior for a tensão, mais escura a pele fica. Exatamente. Sim, podem ver a diferença. Isto amanhã ou depois já não se nota. Podemos Só para perceber como é que fica a pele. Sim, isto provavelmente amanhã ou depois já não se nota nada. Esta, talvez mais um dia. E isto, ao toque, não dói. Portanto, se eu agora mexer aqui...
Não dói. o Não João tem diz que nada. Não, é uma coisa que... Tu também experimentaste? Não, não dói de todo. Toda a gente acha que são manchas. Dá sempre jeito a alguém. É que a minha namorada não tem a boca nessa forma, era impossível, não é? Fazer qualquer coisa assim. Sim, mas há sempre quem arranja uma história. Exatamente. É sempre possível sim. encontrar-nos Quem não histórias. sabe pode inventar sempre qualquer Claro, coisa. é Portanto, sempre um possível. atleta, seja ele olímpico ou não, pode recorrer ao Dr. Hélder e este tipo de tratamento e não terá... aliás, terá benefícios. Exatamente. Seja atleta ou não atleta, sobretudo tratamos mais pessoas que não são atletas, não é? Tem benefícios com esta técnica, portanto não há Tem problema. 10 minutos no intervalo. A André vai já para a para aí mesma e Eu já começamos. estou aqui com uma dor lombar, que isto é uma desgraça. Bom, eu quero agradecer É dos saltos altos. ao João Dantas por ter vindo até aqui. Obrigada, João. Obrigadíssimo. Obrigada. Vocês uma cobaia e parabéns Sim, pelo porque teu o João não percurso. sushia, continua a dar aqui sossegadinho. Obrigado. Obrigada, Parabéns João. pelo teu percurso no longboard e agradecer também ao Dr. Hélder por vir desmistificar Sim. um bocadinho também esta... Portanto, Obrigado, nós. para recorrerem a esta técnica junto à clínica do Dr. Hélder, credo, que hoje as palavras me faltam. Não é? Sim. É mesmo clínica Dr. Hélder Flor, só. Sim, exatamente. Facilmente procuram na internet www.clinicaselderflor.pt ou 965439412. É junto ao Marquês, na Avenida António Augusto de Aguiar. É É muito super fácil fácil, de encontrar. É um sítio fácil de encontrar. Sim, Muito exatamente. obrigada. Obrigado, Luciano, nós. foi um prazer. Obrigado, Obrigada, nós. João. Quanto a nós, vamos fazer um curtíssimo intervalo e pode ser que a Andréia volte já com umas marcas nas costas, se o Dr. Hélder tiver aí um tempinho, entretanto. O problema vai ser no pescoço. Já sabem, se me virem com marcas no pescoço, foi o Dr. Hélder. E é tudo pelo bem da minha saúde. Portanto, não saia desse lado e até já. Até já. Só agora é que reparei. Hoje,